Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Estamos no início de um debate de uma proposta de lei de alteração da Lei de Execução Orçamental, que naturalmente vai prosseguir com a audição de outras entidades e instituições, para além, naturalmente, do autor da proposta. De qualquer forma, numa primeira análise, importa perceber o seguinte: quanto a nós, o produto acabado que hoje o Ministro aqui nos apresentou é o resultado de algumas das muitas sugestões do grupo de trabalho que tem vindo a trabalhar esta revisão orçamental, da lei de enquadramento orçamental. É o resultado de algumas das sugestões e, nesse aspecto, tem aspectos positivos, já lá iremos, mas é o resultado também de uma precipitada integração de algumas normas importadas recentemente de decisões tomadas ao nível comunitário, normalmente circunscritas àquilo que vulgarmente se designou por semestre europeu e que claramente apontam numa perda clara da flexibilidade e do atendimento pelas especificidades nacionais em termos daquilo que são as necessidades conjunturais ou permanentes de uma economia, que é a nossa, não é a de outros países. Finalmente, é o resultado, passa a expressão, de uma velha, eu direi uma velha, porque é de facto uma velha obsessão do Partido Socialista, que tem a ver, e por esta vou começar, que tem a ver com o Conselho das Finanças Públicas. É uma velha porque já em 2004, e já ouvi várias respostas do Sr. Ministro, portanto, não lhe vou fazer nenhuma pergunta, porque já sei qual é a sua opinião sobre este Conselho de Finanças Públicas. Já em 2004, o projeto de lei que o PS apresentou falava num Conselho de Sábios, ou num Conselho de Peritos. O autor, na altura, era o engenheiro João Cravinho, que propôs a existência de um organismo desta natureza que nós já sabemos que não vota, Sr. Ministro. Nós já sabemos que não vota. Mas nós não precisamos de decisores políticos, nem o Governo que terá os seus mecanismos, nem a Assembleia da República que tem os seus mecanismos. E os seus mecanismos, os mecanismos da Assembleia da República, até se têm vindo a reforçar do ponto de vista técnico, mesmo que a contragosto da opinião do Governo, é verdade, através da criação da AutoO, nós já temos os nossos auxiliares para tomarmos as nossas decisões políticas. Não precisamos de um Conselho de Peritos, de um Conselho de Sábios, que no fundo vem, Sr. Ministro, de facto, e este debate é o repetido de 2004, neste aspecto, é o repetido de 2004, condicionar, de facto, do ponto de vista político, a latitude das escolhas da Assembleia. E, portanto, o que eu espero é que aquilo que era uma velha obsessão do Partido Socialista não se transforme 6 anos depois naquilo que pode ser uma recomendação ou um ganho de causa daquilo que se pode designar pelo ganho de causa político do Bloco Central. Iria agora debater 2 ou 3 questões relacionadas com o resultado do grupo de trabalho que tem vindo a trabalhar esta matéria. E eu digo-lhe que fiquei surpreendido porque aquilo que eu considerava algumas das principais orientações do grupo de trabalho não estão vertidos, tanto quanto consigo ler, nesta proposta de lei. Quando o grupo de trabalho apontava para a reintegração no perímetro do Orçamento de Estado de muitas entidades que dele saíram, ou que estão excluídas desse perímetro, este grupo de trabalho apontava no seu regresso ao perímetro orçamental. Nós sobre esta matéria não vemos nada. E vale a pena dar um exemplo para percebermos todos o que é que eu estou a falar. Na altura falou-se, no debate que tivemos aqui na Comissão de Orçamento, falou-se designadamente, e a título de exemplo, das estradas de Portugal. Pois nada se mostra, não se dá um pequeno passo para recuperar para o perímetro orçamental estas entidades, para impedir
afinal, um dos grandes focos de falta de transparência do orçamento. Estamos a falar em que esta proposta de lei é para aumentar a transparência e não damos um passo essencial nesse sentido, que é fazer regressar ao perímetro orçamental muitas das entidades que aí estão. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre esta matéria. Outra questão que gostava de ouvir a sua opinião é sobre as alterações que se colocam ao artigo 7º, o artigo da consignação das receitas do Estado. Ora, nós sabemos que há um princípio constitucional que aponta na não consignação. Sabemos que a anterior versão da lei orçamental aponta para exceções legais a esta consignação. Pois as alterações que são propostas são no sentido de aumentar a possibilidade de consignação, retirando uma questão essencial que na atual lei estava e que é proposto eliminar. É que a natureza das consignações legais atribuídas tem natureza temporária e não natureza permanente. Pois este conceito essencial para manter e preservar a não consignação das receitas fiscais é eliminado da proposta de lei. O que eu gostava de perceber é para quê? Para que progressivamente caminhemos no sentido da consignação permanente, pervertendo de facto o princípio constitucional da não consignação das receitas. Esta era outra questão. Terceira questão. Eu bem percebo que não... Sr. Ministro, não é eu bem percebo, é ao contrário. Digamos de outra maneira. Eu julgo que, e quanto a isto o PCP não tem nada a opor, é uma medida positiva, que traduz o trabalho deste grupo, é haver um quadro plurianual de despesas e de receitas e haver, portanto, uma programação através de objetivos. Muito bem. Julgo que é a parte consensual. Agora, o que nós temos que aumentar é a transparência neste objetivo. E nós estamos não a aumentar a transparência, mas a aumentar a capacidade de, até esta Assembleia perceber o que é que se passa dentro de cada programa, de, naturalmente, por maioria de razão, a população e o país perceber o que é que se passa dentro de cada programa. O que é que eu quero dizer? Quando se estabelece uma programação na qual se incluem todas as despesas, não distinguindo as despesas de funcionamento das despesas de investimento em cada ação, em cada programa, nós não estamos a aumentar a transparência. Nós não estamos a aumentar o rigor. Nós não estamos a aumentar a capacidade de distinguir e de avaliar uma relação custo-benefício inerente e integrado em cada programa. Estamos, pelo contrário, a aumentar a opacidade. E a minha pergunta é, sem prejuízo da existência de programação plurianual, por que raio é que se lembrou o Governo de dizer que nessa programação as despesas são todas metidas no mesmo saco e não há distinção entre despesas de funcionamento e despesas de investimento? É que assim, por aqui, o país deixa de perceber exatamente o que é que o Governo está a fazer em termos de investimento. E não me venham falar no PIDAC, nem no PIDAC regionalizado. Não ridicularizem, procurando ridicularizar uma questão essencial. É que a partir de agora, ninguém é capaz de saber o que é que o Ministério A, B, C ou D, no programa X, Y, Z, vai investir no país. Seja a que título for. Seja no Norte, no Sul ou no país. Porque, de facto, as despesas estão todas metidas no mesmo saco. E esta é uma questão essencial que eu gostava de perceber. A segunda pergunta, o semestre europeu, ficará para a segunda. O que eu espero, sinceramente, é que a opinião maioritária e convergente de todo o Parlamento, à exceção do PS, sobre a não utilidade da existência deste Comitê de Sábios prevaleça, enfim, em contragosto com a opinião do Governo. Agradeço-lhe também a precisão da inclusão das entidades e diria o seguinte, isso corresponde à recomendação do Grupo de Trabalho. Já agora gostaria, porque concretizar é sempre útil, se, por exemplo, as empresas públicas, as entidades públicas empresariais na área da saúde, se caem neste âmbito ou não, se estão contempladas por esta norma do número 5 do artigo 2º.
Quanto à não distinção entre investimento e despesas de funcionamento, Sr. Ministro, eu lamento dizer-lhe, mas independentemente da classificação económica, se nas despesas de programação globais não vierem distinguidos em grandes grupos aquilo que é o investimento ou despesa de capital, vá lá, e a despesa de funcionamento, nós não estamos a aumentar a transparência. Se elas vierem distinguidas, muito bem. Se vierem só desenvolvidas nos quadros económicos, nos quadros de classificação económica, pode lá estar, mas de facto a transparência não é aumentada. Nós temos que ter a noção, em grandes grupos, da distinção entre tipos de despesa. Uma observação final, para comentar a observação do Sr. Secretário de Estado, dizendo-lhe que o Sr. Secretário de Estado, de facto, não tem razão. O artigo 7º é claro. Cria uma série de consignações, de possibilidade de consignação de despesa, mas depois diz, no número 3, que aquelas consignações são temporárias e excepcionais. Quando se revoga esta norma, passa a dizer-se que todas as consignações podem vir a ter natureza não temporária e não excepcional. E quanto a isso, não há dupla interpretação, é exatamente assim, e é mau que o Governo vá por aí. Mas eu gostava de falar um pouco sobre o semestre europeu e dizer-lhe o seguinte, ou melhor, a nova formulação do processo orçamental, e dizer-lhe o seguinte, para nós, Sr. Ministro, é incompreensível, para não lhe dizer profundamente inaceitável, que o senhor admita, como proposta, naturalmente, a esta Casa, que a atualização do quadro plurianual de programação orçamental, não estou a falar na aprovação do quadro plurianual de programação orçamental, que o senhor referiu aqui, que seria feito no início do mandato de um determinado governo, em conjugação com aquilo que é a primeira lei de orçamento de Estado. Muito bem. Estou-lhe a falar nas atualizações destes quadros de programação orçamental, que vão ser reportados juntamente com a atualização do Programa de Estabilidade e Crescimento a Bruxelas, sem que a Assembleia da República os vote, esses quadros. Vão ser apreciados aqui, em conjugação com o PEC, mas vão ser enviados para Bruxelas os quadros de atualização da programação plurianual sem que a Assembleia vote. Pelo menos é isto que está neste processo. E isto, Sr. Ministro, é profundamente inaceitável porque, quanto a nós, fere os princípios constitucionais de competências desta Assembleia. E, das duas, uma. Ou mudamos o que aqui está para compatibilizar com o nosso processo orçamental e com a capacidade da Assembleia votar, de facto, as atualizações, ou estamos mal quanto ao conflito com a Constituição.